Bom, bom dia então, galera. Começando a nossa aulinha de hoje. Então, vamos continuando, né, ainda com a questão ali da parte de instalações hidrossanitárias. Então, na semana passada, a gente começou a ver já, né, a parte de esgoto. Então, a gente viu ali alguma parte de nomenclatura, materiais que são utilizados e tudo mais nessa questão do desenvolvimento dos projetos da parte sanitária, agora propriamente dita. E hoje a gente vai continuar ainda com esse processo. Só que o que vai acontecer? Então, realmente, na semana passada, né, embora a gente tenha tido aula, ela era uma semana acadêmica. Então, eles não tinham informado muito bem a gente, mas não tinha período letivo, né, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Para compensar um pouquinho, eu vou fazer essa aula um pouquinho mais curta, né? Eu vou retomar um pouco dos conteúdos que a gente viu na semana passada, vou passar alguma coisa nova, principalmente a parte do detalhamento já da tubulação ali que a gente vai estar utilizando. Mas essa aula de hoje vai ser um pouquinho mais tranquila, né? Pra gente ter ali, tentar manter o equilíbrio um pouquinho pelo menos. Então vamos lá. Então na aula de hoje eu vou tentar ali passar, vou fazer não seria uma revisão, né? Mas só retomar alguma coisinha ali com relação à última aula, até porque o próprio a sessão 3.2, né, ela vai tratar ali da parte de ventilação, então é bem curtinha, a gente consegue retomar e avançar ainda um pouquinho nesse conteúdo. E com isso, então, a gente vai explorando ali um pouquinho mais esse processo, né, de desenvolvimento ali que a gente estava avaliando. Eu quero ver também se na semana que vem, na próxima aula, no caso, eu vou trazer uma planta de instalações hidrossanitárias para a gente visualizar, principalmente a parte de esgoto, né, para a gente conseguir ver basicamente como que é uma planta da parte de esgoto ali, como que é uma planta, né, hidrossanitária, para a gente conseguir compreender o que a gente precisa ali estar colocando, né, dentro de uma planta, o que a gente precisa observar com mais cuidado ali para estar inserindo as informações. Eu trouxe um detalhe hoje, um detalhamento ali só para a gente visualizar, né, como que funciona, mas aí a gente vai ver bem certinho o que a gente tem que estar explorando, por exemplo. A planta hidrossanitária, quando a gente observa ela, a folha de plotagem, né, ela é um pouquinho diferente, porque ela é uma folha bem detalhada. Então a gente tem que mostrar, por exemplo, ali cada conector, cada T, cada curva que a gente vai ter ali, e explorando cada equipamento também que vai ser utilizado. A gente tem que detalhar, indicar ali bem certinho o que a gente vai estar utilizando. Então são pequenas informações ali que fazem bastante diferença, né, na hora de identificar o que a gente vai estar utilizando. É diferente, por exemplo, lá de um projeto elétrico, alguma coisa assim, em que a gente pode fazer alguma coisa um pouco mais menos detalhista, né? Na verdade, não quer dizer que a gente não tem que colocar todas as informações, mas as informações são um pouco mais simples de serem colocadas. Por quê? Porque lá geralmente o primeiro ponto é que a gente vai estar usando a eletroduto flexível, né? Então no caso a gente não tem curvas ali na maioria das vezes para estar inserindo, para estar detalhando. Quando tem ali uma descida, por exemplo, no projeto elétrico, a pessoa já sabe que ela vai ter que descer pela parede. Aqui na parte sanitária não necessariamente, então tem muitas variáveis, né? E a gente tem que colocar essas informações ali para que a pessoa que vai instalar, que vai efetivamente executar aquele projeto, consiga fazer bem certinho. Por quê? Porque como a gente já estava vendo, né, a gente viu ali no dimensionamento da parte de água fria e água quente, por exemplo, que ao adicionar uma curva a mais, um T a mais, a gente já vai ter uma perda de carga expressiva, né? Então é um ponto que a gente tem que estar cuidando. Talvez se a gente fizer ali algo próximo do limite, então a gente fez o dimensionamento e a vazão, a pressão, né, no finalzinho ali da tubulação ficou exatamente 1 metro de coluna d'água. Qualquer curva a mais, qualquer detalhe a mais que eu colocar já vai estar menos. Não vai funcionar a torneira? Não vai funcionar, só que já vai funcionar cada vez com menos pressão, né? Que talvez não seja tão interessante ali para a gente estar trabalhando dessa forma. A gente quer que tenha um funcionamento adequado, afinal é para isso que serve o projeto. Então tem que cuidar com esses detalhes, também é bem importante, né, que a gente trabalhe com a questão da execução para que ela aconteça, né, na verdade, bem certinho. Tem que ser algo bem rigoroso ali que a gente esteja controlando, né, na hora de estar sendo feito lá na obra. Então é também a responsabilidade, né, do profissional, não necessariamente de quem fez o projeto, mas quem vai estar executando a obra ali, o profissional que está executando a obra, tem que estar sempre atento ali com essas informações também, esses detalhes, né, para a gente estar executando. Então vamos lá, vamos retomando
de hoje. Aqui são os detalhes de sempre. Então vamos lá. Aqui agora a gente vai ver, na verdade a gente vai continuar, né? A gente já comentou alguma coisa sobre o sistema de ventilação do sistema de esgoto ali. Então aquele sistema auxiliar que vai servir ali para estar liberando os gases, né, do sistema de esgoto para a atmosfera. Então ele é um complemento do sistema de esgoto. Ah, todo mundo coloca sistema de ventilação, de coleta, né, da ventilação ali nas residências. Na verdade não, é a minoria das pessoas, porque as pessoas consideram isso como se fosse algo desnecessário. Só que na verdade não é, né? É um sistema que vai evitar ali a propagação do mau cheiro para dentro da residência. E na maioria dos casos ali, o que pode estar acontecendo? Ah, se eu estou utilizando todo dia ali a minha residência, eu vou ter problema com mau cheiro? O sistema ali de fecho hídrico não vai ser suficiente para a gente estar trabalhando? O sistema vai ser eficiente. O sistema de fecho hídrico é algo bem elaborado, né? Na verdade é um processo mecânico ali que é simples, mas ele é muito bem pensado. Então ele consegue evitar ali o mau cheiro de uma maneira eficiente. Só que vamos supor, né? É igual surgiu o exemplo na semana passada, ó. Tem ali uma região da casa, talvez uma edícula, alguma coisa assim, que não é muito utilizada. E ela tem ali um ralo de esgoto, por exemplo. O que vai acontecer, né, ao longo do tempo? Então o fecho hídrico, que vai ter ali, né, aquela curva, vou desenhar aqui. Então o fecho hídrico que vai ter a curva aqui de tubulação, né? O que vai estar acontecendo nele? A água que está aqui dentro, ao longo do tempo ela pode ir evaporando, né? Então a água ali é um processo natural de evaporação dela. Então imagina ali, se você não usa esse ralo ali, usa uma vez por semana, por exemplo, então só no fim de semana, por exemplo, ou menos, né, do que o fim de semana, talvez uma vez por mês ali. O que vai estar acontecendo? Essa água vai evaporando aos pouquinhos, e ao evaporar, a gente vai ficar sem nada aqui dentro para estar aprisionando, né, os gases que estão vindo aqui da tubulação de esgoto, que talvez não seja nem só desse ralo, né, que está aqui, mas talvez do resto da tubulação ali, da caixa de inspeção, por exemplo. Então o que vai acontecer? Se eu não tenho água disponível aqui nessa região, né, os gases que estão vindo por aqui vão passar tranquilamente e podem sair, por exemplo, pelo ralo. Então vai ficar um mau cheiro ali naquela região. Geralmente quem tem ali lavanderia, né, e o ralo da lavanderia não é utilizado, por exemplo, toda semana, não é toda vez que a gente vai lavar a casa, né, jogar água ali efetivamente, né, naquela região. Então talvez o ralo vai acabar secando, então pode voltar mau cheiro ali para dentro da residência, então não vai ser um processo tão interessante. E nesse sentido, né, um dos pontos que pode estar auxiliando ali vai ser o sistema de coleta de ventilação de esgoto. Então, quando tem, né, esse sistema de coleta, o mau cheiro, em vez de voltar pelo ralo, ele vai sair da caixa de inspeção e vai sair direto para a atmosfera. Então vai ser um processo que vai estar evitando, né, esse mau cheiro. E sinceramente, você vai estar gastando ali, por exemplo, um pedaço de cana a mais, talvez uns 3 metros de cana a mais e umas 2, 3 curvas ali para estar fazendo esse sistema. Então não vai agregar tanto valor assim na sua edificação. Ah, vai ter que trabalhar ali a questão do telhado, né? Talvez adaptar alguma coisinha ou passar pela lateral da residência? Vai, mas você vai evitar um problema de possivelmente mau cheiro ali que vai estar dentro da edificação. Você não vai se preocupar nunca mais com isso, né? Pelo resto do tempo da existência daquela edificação. Então não custa pensar nesse sistema ali, não vai agregar muito valor para a obra. Ah, vai ter um pouquinho mais de mão de obra? Talvez até tenha, né, um pouquinho mais de serviço ali para estar sendo executado, mas ele vai possivelmente evitar bastante problemas ali, principalmente com relação ao sisteminha de esgoto ali que a gente vai estar utilizando. Então é um processo ali que a gente pode estar cuidando, né? Não demanda muito esforço, principalmente da parte de projeto. Então em projeto ali faz o sisteminha, né? A não ser que o cliente peça especificamente, não quero que tenha ali o sistema de coleta de ventilação de esgoto. Aí você não coloca, mas né, sugere para ele, ele fala, não, mas se você colocar, você nunca vai ter problema com cheiro ali dentro da residência, por exemplo. Vai agregar pouquinho. Então tenta conversar, né? Tenta entrar em um acordo ali com o que você vai estar propondo como uma solução técnica, né, na verdade. E principalmente vocês, né, que tem mais liberdade ali no projeto arquitetônico, vocês conseguem trabalhar um pouquinho melhor com isso. Tenta achar algum cantinho, né, para colocar.
aquele caninho ali, é só 30 centímetros para cima da laje ou do telhado ali, então não vai ficar tão exposto assim. É bem possível que vocês consigam esconder ele, então não vai gerar tanto problema assim. A não ser que seja um terraço, né, que a gente viu lá, a gente vai retomar daqui a pouquinho, que tem que ficar 2 metros de altura, mas aí você vai estar lá no cima de um prédio, né, então também não vai aparecer tanto assim. Então vamos lá, antes de entrar nessa parte de coleta ali, de ventilação, a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte de coleta de esgoto propriamente dita entre sistemas. Então ali a gente vai ver quais são os sistemas de funcionamento de coleta, então individuais, coletivos e tudo mais. E daí depois a gente vai ver a parte da ventilação de novo, a gente vai ver com um pouco mais de detalhes, quais são as características e tudo mais. A gente vai ver algumas das características também dos tubos de queda e tudo mais lá que a gente estava vendo na aula passada. Hoje a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes como que funcionam, o que a gente tem que estar atento para fazer. E por fim a gente vai ver alguns detalhes das estações de tratamento de esgoto. Então eu até trouxe alguns videozinhos, separei ali para vocês, para a gente ver mais ou menos como que funciona. Então os etapas, né, pela qual o esgoto vai passando ali em uma estação de tratamento de esgoto. Eu tinha comentado somente sobre a estação, né, falei um pouquinho só das etapas, mas acho que com o vídeo fica um pouquinho mais visual ali para a gente conseguir entender, né, quais são esses processos. Então é bem bacaninha ali que a gente tá vendo. A gente tem estações de tratamento aqui em Ponta Grossa, é bem legal, né? Se a gente conseguisse ir lá efetivamente, né, fisicamente, só que agora eles nem estão recebendo visitas, né, pra gente fazer. E também não é tão ruim assim porque o cheiro é um negócio que fica marcado na alma, então é um negócio ali que até não é nem um pouco desagradável, é bastante desagradável. E é até engraçado você ver quando as pessoas falam, né? Ah, não, porque quem trabalha lá, ah, não, nem sinto mais, eu já acostumei. A gente começa a pensar, será que é bom acostumar com esse cheiro, né? Então, é um negócio ali que tem que estar sendo pensado. Mas é legal a gente entender pelo menos como que funciona, né, esse processo. A gente vai ver também, vou tentar trazer depois um sistema de tratamento de água, então uma estação de tratamento de água, né, que é o sistema complementar, então onde inicia esse processo, que na verdade é um ciclo, né, não seria efetivamente um início, mas a gente já consegue entender algumas das etapas, então que algumas delas são bem parecidas, na verdade, os procedimentos eles são bem próximos. Mas então vamos lá. Então a gente vai começar agora com o sistema individual de coleta de esgoto. Então no sistema individual, né, como o próprio nome já diz, a gente vai estar relacionando ali cada edificação, né, com o seu sistema de coleta ali individual. Então nesse sistema a gente vai ter ali cada edificação pensando individualmente na sua coleta de esgoto. Esse sistema, na verdade, é um dos mais comuns, né? É o mais básico ali que a gente está trabalhando, porque cada edificação ali vai ser construída em um certo período, então é difícil a gente prever, por exemplo, ah não, já vou deixar o esgoto pronto aqui para essas outras casas que vão estar funcionando. Então cada casinha ali, quando for construída, vai trabalhando com o seu esgoto, né? Vai ligando ali na parte coletiva, né? Depois que vai ser da própria concessionária. Então é um procedimento ali que a gente consegue estar trabalhando em que a gente vai estar ou ligando ali no sistema de coletivo, que vai estar pegando esse esgoto e fazendo um tratamento, ou a gente pode estar fazendo o tratamento individual. Vocês lembram lá da última aula que eu mostrei, né, como que funciona uma fossa séptica. Então a fossa séptica ali, ela é um procedimento que a gente vai escalonando, então são 3 etapas principais que a gente vai estar trabalhando. Existem fossas sépticas que trabalham com mais etapas do que aquelas 3 que a gente viu, que vai ser basicamente a coleta, então você está despejando basicamente o esgoto ali em um lugar. Aí você vai para a etapa anaeróbia, então você vai passar ali por um filtro primeiro. Você vai passar pelo filtro, aí você vai deixar aquele esgoto, né, passando por um processo ali de decomposição anaeróbia mesmo. Então as bactérias, os fungos ali vão estar consumindo aquela matéria orgânica, produzindo um lodo que vai ser filtrado então pela parte das pedras e areia, né, que vão estar fazendo essa espécie de filtro. E aí a gente vai ter o esgoto já um pouquinho mais limpo, então não efetivamente limpo ainda, mas que já pode estar sendo liberado, né,
para os sumidouros. Então os sumidouros ali, eles vão ser um local vazado que tem contato direto com a terra, então, e essa terra então vai estar absorvendo esse dejeto ali, esse líquido, né, que já não é mais tão poluído. A parte literalmente ali poluída, então os dejetos decompostos já efetivamente vão ficar no lodo ali, que vai ser a parte, né, do decompositor anaeróbio. Tá, professor, mas e com o tempo não vai acabar entupindo, né? Não vai formar muito lodo ali e acabar entupindo aquela região? Exatamente por isso que a gente deixa, né, os tubos de inspeção. Então, nesses tubos de inspeção, a gente consegue chamar, por exemplo, um caminhão, né, que eles limpam a fossa e eles vão lá literalmente puxar esse lodo, né, e dar o tratamento adequado, então a destinação adequada. Então, tem sim que fazer a limpeza, né, ao longo do tempo desse sisteminha ali para conseguir estar utilizando. Ah, é muito frequente essa limpeza? Claro que vai depender do tamanho do decompositor ali que a gente vai ter, vai depender das condições de utilização, né, de uma residência, da quantidade de pessoas, por exemplo, que vão estar utilizando aquilo ali. Ah, é uma residência, é um comércio, por exemplo, alguma coisa onde vai ter várias pessoas. Então vai ter muitas variáveis, né, mas dura ali pelo menos 5, 10 anos, dependendo das condições, se for bem projetado. Então não é algo muito frequente ali que a gente precisa estar fazendo. Então tem a limitação, claro, a gente precisa cuidar com isso, né, para não ficar algo desconfortável, mas não precisa também ficar freneticamente ali chamando, por exemplo, empresas para estar dando a destinação. Então não é algo tão fora do comum ali, principalmente em regiões onde a gente não tem um sistema de coleta efetivo de esgoto ainda, seja porque o saneamento não chegou naquela cidade, então existem, no Paraná é um pouco mais difícil, mas existem cidades ainda onde a gente não tem um sistema de saneamento público eficiente, ou é uma região de interior, então residências, né, que ficam ali mais no interior não tem como chegar ao esgoto da cidade, por exemplo, até aquela região, fica ali 15 quilômetros de distância, né, então não tem muito como chegar lá. Seria inviável, né, para a empresa fazer 15 quilômetros de tubulação de esgoto para uma, duas, três residências, então não tem muito como fazer isso. Então as pessoas têm que dar a destinação ali adequada, né, o mais adequada possível, pelo menos, para que a gente consiga ali estar trabalhando dessa maneira. Então é um procedimento ali que a gente pode estar trabalhando fazendo esse sistema. E aqui nessa indicação, por exemplo, nessa planta bem simplificada aqui que a gente tem, o que a gente pode estar observando, né? O que a gente consegue extrair de informação daqui. Então aqui, por exemplo, a gente tem duas tubulações, né? Então as tubulações aqui, por que a gente tem duas vindo de uma mesma edificação? Porque essa tubulação aqui vai ser de água de esgoto, então aqui é água servida, mas seria o esgoto propriamente dito, então ali a água da pia, a água do banheiro e tudo mais, são literalmente ali os dejetos, né, que vão estar passando por essa tubulação, por isso que a gente está passando pela fossa séptica primeiro, e aqui essa tubulação seria principalmente das águas, por exemplo, das águas pluviais que vão ser captadas nessa edificação. Então se você não quer deixar, por exemplo, escorrendo direto aqui do beiral, né, para o chão, por exemplo, você pode ter as calhas aqui em cima do telhado e essas calhas então vão conduzir água para cá e a gente vai levar lá para o sumidouro. Ah, em uma edificação rural, por exemplo, eu preciso fazer isso? Não necessariamente, mas você pode evitar, por exemplo, aquele adensamento, né, que vai ter ali com relação à água da chuva que fica em roda da casa, que vai formar barro e tudo mais. Então a gente pode trabalhar dessa forma também. Em residências ali na cidade é mais interessante isso para evitar empoçamento de água em calçados e tudo mais. Mas então a gente vai adaptando isso de acordo com a necessidade ali. A gente vai ver depois também alguma parte ali de coleta dessas águas pluviais, a gente vai dimensionar uma calha e tudo mais ali direitinho para a gente saber, né? Não é só colocar qualquer calha ali, dependendo da situação a gente tem que adaptar, tem que colocar o formato certinho ali para conseguir estar captando para não transbordar, né, essa calha. Então não adiantaria ter ali se ela não está suportando aquela quantidade de água que está escoando por ali. Então tem alguns detalhes que a gente precisa conhecer ali desses sistemas, né, para a gente conseguir ter o funcionamento adequado. E claro, né, mesmo esse sistema ali que é um sistema individual, então que é um sisteminha ali que a gente vai estar dando uma destinação, né, um pouco mais simples, né? Então, usando a fossa séptica, por exemplo, tem que seguir as recomendações normativas. Então, a gente sempre precisa ali estar adequando, né, o nosso sistema. Não é simplesmente liberar o esgoto na natureza. A gente tem que fazer um pré-tratamento nele ali
para conseguir ter a utilização adequada. Vocês lembram, né, que eu comentei das fossas simples, que é basicamente você liberar o esgoto direto em um buraco na natureza. Isso a gente não pode mais fazer hoje em dia. Vocês, como projetistas, né, não podem estar trabalhando dessa forma. Por quê? Porque você está liberando um monte ali de micro-organismos, né, para a natureza. Talvez potencialmente ali micro-organismos patológicos, né, então que podem estar gerando alguma doença, ou mesmo ali outros tipos de problemas, né, que podem estar sendo gerados. E vocês imaginem, né, esse esgoto entrando em contato, por exemplo, com um lençol freático. Então você estaria contaminando completamente um lençol freático só porque você não fez uma fossa séptica. Então com a fossa séptica a gente já vai fazer um pré-tratamento, vai retirar principalmente a maioria desses problemas, desses micro-organismos, dessa sujeira, né, que vai estar ali no esgoto e vai liberar basicamente só um esgoto purificado ali para a natureza. Então é muito menos agressivo, a natureza consegue dar conta disso aí bem mais tranquilamente do que o esgoto bruto. Então tem que seguir as recomendações normativas ali para a gente conseguir estar utilizando. E a gente vai ter também o sistema coletivo, né, que a gente vai ver principalmente nas cidades onde a gente tem o sistema de saneamento propriamente dito. O sistema de coletivo ele é bem mais simples para a gente estar utilizando, porque a gente não precisa, por exemplo, cuidar do nosso esgoto. A gente vai liberar ele direto para a rede coletora pública. Então ali cada residência vai estar trabalhando, vai estar coletando o seu esgoto, né, e vai liberar ele por um lugar. Falei, misturei lugar com local, mas então vai liberar ele por um lugar que vai ser o ramal predial, que a gente já vai ver daqui a pouquinho quais são as características desse ramal predial que a gente precisa estar cuidando. A gente vai ter uma caixa de inspeção aqui que vocês lembram, né, que eu comentei que as caixas de inspeção elas têm que ser colocadas a cada 12 metros de tubulação, que é aquela informação que a gente viu lá na última aula. Só que o que acontece, né? Se a gente tiver menos de 12 metros de tubulação na nossa edificação, o que vai estar acontecendo? De esgoto, né, que eu quero dizer isso. Então, se a gente tiver menos de 12 metros de tubulação ali na nossa edificação, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a caixa de inspeção, preferencialmente ali, não necessariamente na frente da casa, mas o mais perto possível da coleta ali, da coleta pública. Então, como assim? Então, por exemplo, aqui nesse caso, que a coleta pública vai ficar na frente da edificação, a gente vai achar um cantinho para colocar a caixa de inspeção o mais perto possível, ou seja, depois que todo o esgoto da nossa casa já foi coletado. Então a gente tem toda a outra tubulação aqui, banheiro, cozinha e tudo mais, e vai chegar nesse ramal principal aqui, no ramal predial. Só que antes de liberar para a rede coletiva ali, a gente vai colocar uma caixa de inspeção. Por quê? Porque essa caixa de inspeção vai servir para a gente verificar o problema é dentro da minha edificação ou é fora da edificação. Então isso vai permitir para a gente fazer uma manutenção com muito mais agilidade. Então a gente vai conseguir analisar os problemas com muito mais eficiência. E é bem importante que a gente coloque essa caixa de inspeção, porque imagina, né? Você tem um problema ali de esgoto dentro da edificação. Se você não tem uma caixa de inspeção, o que vai acontecer? Você vai ter que ir lá nas louças sanitárias, você vai ter que retirar, por exemplo, o vaso sanitário, vai ter que inspecionar por ali. Ah, não é aqui, então você vai ter que ir em outra peça, retirar essa outra peça, ver o esgoto por lá. Então é um processo bem mais chato, ali potencialmente vai ter que quebrar piso e tudo mais. Na caixa de inspeção não, você consegue vistoriar por ali mesmo. A pessoa lá que vai estar tratando, né, do esgoto consegue colocar os equipamentos por ali mesmo, então fica muito mais simples se a gente está lidando. Afinal, o esgoto está sendo todo concentrado ali por aquela região, né? Então é bem mais interessante que a gente tenha essa caixa de inspeção. Também não é nada muito caro, ali a gente compra pronto hoje em dia, né? Tem as caixas de PVC que a gente consegue estar utilizando, que eu mostrei algumas na aula passada. Mas a gente consegue estar otimizando bastante esse processo de manutenção. A gente, como projetista, né, nunca pode esquecer da manutenção. Parece algo, mas quem que vai fazer manutenção? Vai demorar 5, 10 anos para alguém pensar em manutenção. Mas alguém vai pensar alguma hora. Então, a edificação que a gente constrói, né, a gente não faz ela para durar somente 5 anos. A gente faz para durar pelo menos 30, 50, 100 anos. Então, é uma edificação que vai ficar por muito tempo ali. Não custa nada a gente pensar nesses detalhes pequenininhos para a gente conseguir melhorar, né, a funcionalidade da nossa edificação. Então faz ali, cuida. Tem as caixas de inspeção também. Não quero comprar. Pode fazer de concreto também, só cuida, né, com os detalhes ali. Faz o funcionamento dela semelhante a uma caixa ali
convencional que a gente pode comprar. Inclusive todas as antigas, né, eram feitas de concreto, ali não existia, por exemplo, caixa de inspeção em PVC. Esse é um negócio um pouco mais moderno, mas cuida, né, com os detalhes, tenta impermeabilizar tudo, fazer bem certinho ali, para a gente conseguir uma adequação, né, do que a gente vai estar tratando. Então aqui só trazer algumas informaçõezinhas, né, com relação à coleta de esgoto no mundo. Então é algo bem relevante, né, se a gente for pensar. Aqui no Paraná, principalmente quem cresceu e que nasceu, né, e cresceu aqui no Paraná, nunca viu muito problema com relação ao esgoto. Só que essa realidade ela é bem diferente, por exemplo, quando a gente vai lá para o norte do país. Lá o saneamento é algo bem complicado, tem muita gente que ainda não tem acesso ao saneamento. Então enquanto a gente aqui, né, quem cresceu aqui, é acostumado, nunca tive problema com esgoto, aqui sempre funcionou certinho, o máximo lá, entupiu uma vez lá na vida, deu problema, né, na tubulação de esgoto, ficou mau cheiro na casa. Agora você imagina, né, isso todo dia na sua residência, então, ou ausência disso no caso, né, ausência do sistema de esgoto, imagina o problema, né, que é isso. Ou, por exemplo, não tem o saneamento e uma tubulação sai direto no rio. Imagina que desagradável isso, né? Mesmo que você esteja utilizando isso, você sabe. Mesmo as pessoas ali que não têm tanto essa noção ambiental sabem que está fazendo o processo errado. Não é para liberar dejetos, né, diretamente em um rio. Mas é o que acontece muitas das vezes porque não existe um sistema de coleta eficiente sendo aplicado ali nessas regiões. E lá para o norte e nordeste isso é relativamente comum ainda, por vários fatores, né? Claro, não entrar em questões políticas, né? Não cabe a isso, mas existe também esses problemas, né? Financeiros e tudo mais, não é algo tão barato assim fazer um sistema de saneamento, porque não é simplesmente colocar tubulação de esgoto, né? A gente tem que fazer estação de tratamento, tem que fazer estação de coleta e tudo mais. Então é um processo ali um pouquinho mais burocrático para estar fazendo, mas também não é nada impossível, né, para a gente estar fazendo ali. Então tem que tentar achar um equilíbrio, né? A gente tem que tentar propor soluções melhores possíveis dentro da realidade que existe em cada região para a gente conseguir colocar. Professor, mas tem regiões ali em que as residências, por exemplo, elas não são concentradas. Existem cidades que a parte urbana ali é muito reduzida e praticamente todo o resto da população vive em área rural. Então tem uma casa lá do outro lado, tem um grupo familiar de 5 casas em um local, tem um grupo de mais 5 casas, mais a 10 quilômetros de distância. Então ficam grupinhos espalhados muito longe que vão estar compondo o município. É viável fazer um sistema de saneamento para essa região? Talvez não, né? Mas eu acho que cabe ali tanto para os profissionais, né, no meio técnico, principalmente ali tentar cobrar, né, dessas prefeituras. Então, talvez se alguém for trabalhar em alguma região que tenha uma situação parecida com essa, tentar propor uma solução. Então, vai lá, conversa com a comunidade. Não existe viabilidade, por exemplo, para fazer um sistema de saneamento diretamente para cá. Fica muito longe, é muito inviável para um grupo pequeno de pessoas. Mas então, será que não compensa fazer um sistema de tratamento ali coletivo somente para essas 5, 6 residências que vão estar ali naquela região? Então tenta, né, trabalhar dessa maneira, tenta propor soluções o mais adequadas possíveis. Não vai ser o ideal, não é o mundo perfeito ali que a gente vai estar buscando. Dificilmente a gente vai conseguir isso, né? Então a gente tem que trabalhar com o que a gente pode. A gente tem que trabalhar ali com os recursos que são fornecidos para a gente dentro do que for possível para a gente estar realizando. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver, né, que no mundo inteiro ali, aqui extrapolando do Brasil, somente 30% da população mundial tem saneamento adequado. Então 7 em cada 10 pessoas ainda não têm condições de saneamento adequadas. Isso é um número bastante grande, né? Principalmente quando a gente pensa ali nas dimensões populacionais. Vocês imaginem, 2,4 bilhões de pessoas sem saneamento. Então, para onde que está indo, né, o esgoto que essas pessoas produzem? Todo mundo produz esgoto todo dia. Para onde que está indo? Está indo para a natureza. E esse é um processo poluente, é um processo ali que acaba gerando problemas, né, principalmente problemas de saúde. Então, existem muitas doenças que podem ser evitadas utilizando o saneamento. Então, existem muitas doenças que são propagadas pela água, por exemplo, verminoses, bacterioses e tudo mais, que são propagadas pela falta de saneamento, que acabam circulando, né, dentro de uma população.
Então isso é bem preocupante. O saneamento ele consegue evitar muitas dessas coisas. Então ali só mais uma informação, né? Por exemplo, 1 bilhão de pessoas não têm acesso nem a um banheiro. Então usam ali aqueles ambientes precários, né? Como eu estava falando para vocês, latrinas e tudo mais que são ali basicamente buracos que o dejeto vai direto para o chão. Então, negócio extremamente desagradável, né? Pro mundo no século XXI ali ainda acontecer esse tipo de situação. Então é alguma coisa ali, o esgoto, né, é algo bem importante para a gente estar pensando. Não é à toa que existem ali uma das maiores áreas, né, do campo de construção civil em que existem pesquisas ainda é a parte do saneamento, para tentar achar soluções que sejam um pouco mais baratas, um pouco mais viáveis ali e de fácil aplicação. Então sim, é um dos maiores campos de pesquisa que existe hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é bastante forte nesse quesito ali para estar tentando trabalhar com esse tipo de problema. Então aqui, outro detalhe, por exemplo, nos países menos desenvolvidos, 49% das escolas não têm acesso à água. Então você imagina, né? Você quando era pequeno, ou quem já tem filho, imagina o filho ali, vai para a escola e não tem água na escola. O que você faz aí? Como que a criança vai conseguir, né, se portar lá? Então é um negócio complicado, não consegue nem ir no banheiro direito, não consegue tomar água direito. Então é algo bem preocupante, né? Como que você pensa ali, por exemplo, na qualidade de ensino que você vai ter dentro dessa edificação lá, dentro desse sistema de ensino, né? Então é algo preocupante. 53% não tem acesso a instalações sanitárias. Então, imagina não ter um banheiro na escola. É algo bem complicado, né, se a gente for pensar. Então, é algo bem chato ali. E aqui, então, também, mais uma informação de que entre 2000 e 2015 a proporção da população mundial que dispõe de pelo menos um serviço básico de saneamento aumentou de 59% para 68%. Então é um pequeno avanço que a gente vai tendo ali. Trouxe a informação 2015, né? Isso vai sendo atualizado, mas eu não consegui achar a informação mais nova ainda. Provavelmente já deve estar ali pelo menos uns 75%, 79%. Mas então a gente está tendo um progresso, mas existe ainda um caminho para ser continuado, né? Então a gente tem ali muitos detalhes ainda para estar conseguindo explorar, para estar avançando ao longo do nosso caminho. Então a evolução, né, da humanidade propriamente dita, não é evolução tecnológica e tudo mais, é evolução simplesmente para a gente ter recursos básicos. Então muitas vezes a gente foca, né, somente ali na parte avançada. Então o que está surgindo de novo, qual é a nova tecnologia que está surgindo, enquanto tem muitas pessoas que ainda não chegaram no básico. Então é importante a gente avançar tecnologicamente, claro que é, né? A gente precisa buscar novas tecnologias, novas informações, mas a gente não pode esquecer também de quem tem menos recursos, né? Não pode esquecer de quem está lá ainda tentando chegar no que a gente tem ali como sistema básico. Então, sistema de saneamento básico ali que a gente vai ter, literalmente, né? Sistema de saneamento básico, porque é o mínimo que a gente precisa ter ali para ter uma condição digna de vida. Aqui, como eu estava comentando, né, já no caso do Brasil, que a gente tem que 53% dos brasileiros ainda, somente, né, 53% tem acesso à coleta de esgoto. Então, se a gente for pensar, hoje em dia já mudou um pouquinho, isso aqui são dados de 2015, de uma pesquisa, né, mais confiável que eu achei. Então, ali a gente vai ter em torno de 40% da população brasileira ainda sem coleta de esgoto. A gente sabe, né, que sempre vai lá os políticos, principalmente prefeitos, prometo que vou trazer coleta de saneamento aqui para a cidade, não sei o quê, e no fim não fazem nada. E é realmente o que acontece. Então a gente precisa também avançar, principalmente aqui no Brasil, né, que é algo mais palpável para a gente ele conseguir trabalhar dessa maneira. Então 36 municípios, né, nas 100 maiores cidades do país tem menos de 60% da população com coleta de esgoto. Então só para a gente ter a noção de que não é só a cidade pequena, por exemplo, que não tem sistema de coleta, existem também cidades grandes ali que ainda não tem sistema de tratamento de esgoto. Então não é só porque a cidade é grande, que tem uma empresa lá que é responsável por estar tratando o esgoto, que a gente vai ter um sistema eficiente. Só a gente pensar, né, por exemplo, ali no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Vocês acham que tem um sistema eficiente de coleta de esgoto ali naquelas favelas gigantescas? Provavelmente não, né? Até porque seria bastante complicado de trabalhar lá, porque existem muitos locais que são instáveis, não só
criminalmente instáveis, né? Também por isso, mas também a questão geométrica, né? Então ali muitas elevações, muitas curvas, porque são locais que não poderiam estar sendo construídos com residências, mas a tubulação do esgoto então seria algo bem complexo ali para a gente estar elaborando. Então lá também tem um sistema, uma falha bem grave, né, com essa questão do esgoto. Aqui no sul a gente tem um sistema um pouquinho diferente. Aqui no sul a gente tem que a parcela da população com coleta de esgoto é de 45,17%. E é um sistema ainda relativamente eficiente. Aqui ainda a gente tem um sistema um pouquinho alto, mas a gente vê que está bem abaixo, né, do 100% que a gente poderia estar buscando. No Paraná a situação é um pouco melhor. No Paraná a gente tem ali um sistema bem mais interessante. A gente acha que está em torno ali dos 80%, mas isso só para a gente ter noção, né, de que existem outros locais ali que não é tão eficiente ainda. Mas não quer dizer que, por exemplo, não é só porque a gente tem coleta de esgoto que esse esgoto está sendo destinado da maneira correta. Aqui a gente tem a informação também de que somente 46% do esgoto no país é tratado. Então quer dizer que existe coleta de esgoto em alguns locais, mas não quer dizer que essa coleta está tratando o esgoto. Ela somente está conduzindo para outro local, somente para dar basicamente uma ilusão ali, né, de que está sendo realizado alguma coisa com o esgoto. Então não está passando por uma estação de tratamento, por exemplo, só está lá despejando no rio direto. Então é um sistema bem completo, bem chato ali, né, se a gente for pensar. Ali então a gente tem as outras informações aqui que a gente pode estar observando, né? Mas é importante que a gente tem para observar, principalmente com relação a esses dados, é que a gente precisa ainda cuidar do esgoto, a gente precisa propor soluções ali para conseguir trabalhar adequadamente, né? Para a gente conseguir adaptar o nosso sistema para melhorar sempre, para estar avançando, principalmente nesse sistema de coleta, no sistema de tratamento. Então precisa muito ainda de pesquisa ser desenvolvida, não só para melhorar os métodos, mas também para baratear custos, tentar achar uma solução ali que seja tão eficiente quanto ou próximo, né, da eficiência necessária, para que a gente consiga então um custo menor com relação àquilo e consiga instalar, né, em locais ali onde a gente não tem tanto recurso, por exemplo. Então é algo legal ali, é um campo de pesquisa legal, principalmente para a gente ali que está nesse meio técnico. Na UEPG existe mestrado, né, com relação a isso, então quem tiver interesse pode buscar as informações lá. É um mestrado bem legal, tem dois colegas que fizeram lá, e é bem interessante. Eles fizeram a parte de água, mas tem também a parte de esgoto ali para a gente estar trabalhando, e é algo bem bacana para a gente entender melhor. Então vamos entrar aqui, vamos voltar um pouquinho, na verdade, para o sistema ali de uma residência, de uma edificação propriamente dita, antes de chegar, né, nesse sistema ali de coleta coletiva. Então antes de chegar na parte do tratamento propriamente dito do esgoto. Então aqui a gente vai voltar na parte dos equipamentos, então não dos equipamentos propriamente ditos, mas da tubulação, né, que a gente vai estar utilizando. Só que agora a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes. Eu vou agregar um pouquinho de informações que a gente não viu lá na última aula. Então, por exemplo, uma das informações que a gente vai ter aqui com relação ao tubo de queda é que ele precisa ser um tubo único, né? Então quando a gente começa ali o tubo de queda, ele não pode ser ramificado, a gente não pode estar juntando, por exemplo, dois tubos de queda em um só, e ele precisa ali ter o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu percurso vertical, principalmente. E por que vai estar acontecendo isso? Porque vocês lembram lá que eu falei, né? Imagina o problema que daria, por exemplo, se a gente tivesse uma redução aqui na seção do tubo de queda. O que aconteceria? A gente teria aqui a tubulação e de repente ela fica um pouquinho mais fina. Qual que é o problema, né, quando a gente trabalha com relação a isso? Porque o tubo de queda ele vai estar recebendo o esgoto. Então imagina o esgoto, né, tá descendo por aqui. E aí ele afunila. Ah, tem problema isso? Não vai passar para aqui para baixo? Talvez até passe, mas ao longo do tempo vai acabar agregando muito esgoto nessas paredes aqui, porque a gente vai ter uma redução, então vai ter toda a questão de atrito e tudo mais. Então vai ficar esgoto aderido nessa região. Esse esgoto aderido, potencialmente ao longo do tempo, vai acabar gerando ali tanto o problema de mau cheiro, isso nem se fala, né? Mas se a gente tiver ali o sistema de ventilação, não vai ser tanto problema.
Mas também imagina o problema, né, com relação ao entupimento. Então é algo ali que tem que ser evitado. A gente não quer fazer esse tipo de sistema porque ao longo do tempo isso aqui vai estar preenchendo, então essa crosta aqui vai aumentando, né? Isso aqui vai então potencialmente entupir o nosso sistema. Então a gente quer evitar isso o máximo possível. Outro problema, outra coisa, né, que a gente vai estar evitando, curvas, né, ao longo desse tubo de queda. Então o tubo de queda ele tem que ser vertical. As curvas a gente vai ter lá embaixo quando a gente trabalhar com o subcoletor e com o coletor predial, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas tem condições especiais, né, que a gente vai estar trabalhando ali para atender esses critérios para não estar gerando problemas. Então, o tubo de queda a gente tem que entender que tem que ser vertical, não pode ter curva, não pode ter variação de diâmetro, não pode ter ramificação. Tem que ser algo bem certinho ali para a gente conseguir estar trabalhando corretamente. Outra coisa, aqui por exemplo, né, a gente vai trabalhar na próxima aula, mais especificamente nos ramais aqui individuais, mas é já importante a gente entender. Quando a gente trabalha com ramais de coleta de esgoto, pode ser o individual, pode ser o que está vindo do banheiro ali juntando com o da cozinha, né? Depois ali da caixa da caixa sifonada. Então o que vai estar acontecendo ali? O que a gente precisa nessa tubulação ter uma inclinação de pelo menos 2%. Ah, professor, precisa colocar mais inclinação? Não precisa, 2% é o suficiente, mas a gente precisa dessa inclinação. Por quê? Porque imagina, né? O esgoto, ele não tem pressão. A gente, como eu comentei com vocês na última aula, a tubulação do esgoto, ela não está preenchida 100% do tempo. Ela só é preenchida ali, talvez nem integralmente, né? A gente não vai encher toda a tubulação ali com o esgoto, mas a gente vai ter, então, um preenchimento parcial e intermitente. Então, a gente vai ter algo variando ali ao longo do tempo. Então, imagina, né? Se a gente não tem nada preenchido, a gente não vai ter uma pressão sendo exercida sobre essa tubulação. A gente não tem uma pressão, né, de esgoto constante ali ao longo do tempo. Então, a gente precisa de um mecanismo que consiga, né, conduzir os dejetos ali para a destinação adequada. E qual vai ser o mecanismo que a gente vai estar utilizando? A própria gravidade. Então, algo que está de graça ali para a gente, né? Então não tem por que não usar. Então a gente vai colocar uma inclinação nessa tubulação. E essa inclinação ela é exatamente para estar conduzindo, pelo menos vagarosamente, aqui que seja, né, os esgotos ali para o sistema de coleta coletivo. Então a inclinação ela é essencial para a gente estar trabalhando, ela precisa existir ali sempre. Então é, de novo, um detalhe construtivo, né, para quem vai estar executando lá. A gente está sempre cobrando para ver se está certinho. Ah, colocou um pouco mais de 2%, não tem problema, desde que você consiga, né, chegar ali no local adequado. Muitas das vezes a gente vai acabar colocando mais do que 2%, principalmente uma residência térrea. Já vou mostrar por que, né, que acaba acontecendo isso. Mas então tem que tomar cuidado com esses detalhes, tem que colocar a inclinação correta. Outra coisa, por exemplo, né, aqui até acabaria não acontecendo tanto isso, mas vamos imaginar que isso aqui fosse o pavimento térreo. Então aqui finalizou, porque não está representado aqui o pavimento térreo. Mas vamos supor então que deu algum problema aqui na tubulação, né? O subcoletor ele deu algum tipo de problema. Se a gente tivesse então um sistema de esgoto aqui entupido, o esgoto ia subindo aqui pela tubulação, né? E se a gente não tivesse essa inclinação, se fosse reto, por exemplo, o esgoto acabaria chegando aqui na tubulação do pavimento térreo. Então você imagina, se só o esgoto aqui da residência já pode dar problema, imagina o esgoto aqui de toda a edificação. Seria um problema bem maior, né? Então a gente coloca essa inclinação, por quê? Porque daí, tá começando a entupir. Ele vai entupindo devagarzinho, né? Ele vai chegando aqui bem devagarzinho. Então ele não vai chegar no nível direto ali do encanamento que a gente vai estar utilizando, por exemplo, no térreo. Ele vai demorar muito mais tempo. Possivelmente já vai ter resolvido esse problema, né? Até chegar no nível de dar algum problema ali, por exemplo, para esse pavimento. Então também tem esse tipo de solução, né, que a gente acaba propondo ali, por isso que a gente vai utilizar essa inclinação. Quando que eu falei que a gente vai utilizar mais do que 2% de inclinação? Então é só a gente pensar, o que vai acontecer? Quando a gente tem a edificação aqui, então aqui vou colocar, por exemplo, vamos supor que fosse uma caixa de inspeção, né? E a gente tem aqui a tubulação de esgoto de coleta da rua, né? Então a coleta ali coletiva que a gente vai ter da empresa de saneamento e tudo mais. Nem sempre a caixa de inspeção a gente vai conseguir colocar ela com uma profundidade muito elevada. Então principalmente se a gente for comprar ali uma caixa de inspeção, né?
A gente não vai conseguir colocá-la, por exemplo, com 2 metros de profundidade. Mas dependendo da rua, pode ser uma rua aqui que a gente tem aqui nessa casa, no caso, a gente tem aqui uma subida, né? Então ela é feita ali em um aclive e a rua fica aqui embaixo. Então o sistema de esgoto vai ficar lá para baixo da rua. E o que, que vai acontecer então? A gente tem a caixa de inspeção aqui e a gente vai precisar ligar com o ramal predial lá na tubulação, né, de coleta coletiva. Então o desenho aqui ficou não muito agradável, mas acho que dá para a gente entender. Então a gente vai precisar dar um jeito de ligar lá embaixo nesse sistema. Então o que, que vai estar acontecendo com relação a isso? A gente vai ter uma inclinação aqui que potencialmente vai ser maior do que 2%. Ah, tem problemas? Não necessariamente, desde que a gente não tenha uma inclinação extremamente grande. Eu vou mostrar os limites também, né, daqui a pouquinho para a gente com o sistema predial, mas a gente não vai ter problemas com relação a isso. A gente pode ir adaptando, mas o mínimo que a gente vai ter ali de inclinação vai ser o nosso 2%, isso ao longo de toda, né, a utilização dos nossos equipamentos. Ah, professor, mas aqui na representação parece que está reto. Na verdade parece que está reto, né? Aqui talvez no desenho até esteja reto, mas isso não quer dizer que a gente não tem inclinação. É que uma inclinação de 2% é uma inclinação bem pequenininha. Então é só se a gente for ver, né, a cada 1 metro de tubulação que eu vou estar utilizando, cada 1 metro de tubulação horizontal, eu vou estar descendo 2 centímetros. Então eu vou ter 2 centímetros de diferença aqui com relação ao nível inicial. Então é bem pouquinho, né? Seria basicamente isso aqui que a gente estaria descendo. Praticamente a olho nu é imperceptível, principalmente em distâncias pequenas. A gente vai conseguir ver, por exemplo, depois de 5 metros, então eu vou ter uma diferença de 10 centímetros do começo para o final. Mas então 5 metros é bastante já de tubulação, né? Para a gente conseguir estar observando. Mas é importante a gente prever, então, essa inclinação, né? Esse distanciamento ali que a gente vai ter com relação aos nossos equipamentos. Então aqui quando a gente vai trabalhar, né, com esses detalhes um pouco mais específicos, é bem importante a gente entender que a gente precisa deixar bastante explícito isso. A gente tem que atribuir essas informações, né, de uma maneira mais fácil ali para quem for executar, conseguir executar adequadamente. Tá, mas ele não sabe que ele precisa colocar a inclinação? Ele sabe, mas é muito mais importante a gente colocar as alturas, né, por exemplo, de utilização dos nossos equipamentos. Então, por exemplo, quando eu estiver projetando ali a parte de esgoto, não custa nada para mim, né, eu colocar a altura em que essa parte inicial precisa estar. Então, quanto que eu vou precisar descer aqui desse encanamento, por exemplo, do vaso sanitário? Ah, vai descer 10, vai descer 15 centímetros, por exemplo. Ah, você colocar essa informação, a pessoa já vai saber. Ah, não, eu vou começar daqui e daí então eu vou fazer a inclinação descendente até chegar lá no outro ponto. Então a gente vai agregando essas informações, né? Eu vou tentar mostrar certinho para vocês como que acontece isso, mas é bem importante, né? Esses detalhes ali fazem bastante diferença na hora de executar. E para isso, então, a gente vai ter ali o nosso ramal de ventilação, né? Depois disso, da inclinação ali que a gente vai estar trabalhando com os nossos ramais, que a gente já viu lá, a gente vai entender um pouquinho melhor, de novo, como que funciona o nosso ramal de ventilação. Então é aquele ramal que vai ser um ramal intermediário, que ele vai servir literalmente só para estar conduzindo os gases, né, que vão ser provenientes da tubulação do esgoto, ele vai estar conduzindo para um local basicamente em que não vai estar fazendo interferência na utilização da residência. Então é desconfortável, né, mau cheiro e tudo mais, é um problema que não vai dar, é impossível utilizar essa edificação, mas vai gerar bastante desconforto, então a gente quer evitar isso ao máximo. E como que a gente vai evitar esse mau cheiro? Utilizando o ralo sifonado. Para que a gente vai usar o ralo sifonado? Porque a gente vai ter o sistema de fecho hídrico que vai estar impedindo, né, o odor de voltar ali para a edificação. Mas para evitar, por exemplo, problemas ali com o fecho hídrico, precisei fazer alguma manutenção ou deu um problema ali nesse fecho hídrico, quebrou, furou alguma coisa, a gente vai ter também a coluna de ventilação que vai estar fornecendo para a gente essa comodidade um pouco maior. Então, principalmente em edificações multifamiliares, então prédios propriamente ditos, é essencial que a gente tenha colunas de ventilação. Por quê? Porque se numa residência normal, né, uma residência unifamiliar ali, imagina, já vai dar problema, né, de mau cheiro se a gente estiver trabalhando ali com um problema no encanamento do esgoto. Imagina então o esgoto de várias famílias ali,
o problemão que a gente teria, né? O odor seria bem mais grave ali. O problema seria bem mais grave, né? Se a gente estivesse trabalhando dessa forma. E aqui então eu vou trazer algumas informações com relação a. Ah, acho que tem alguém com a mãozinha levantada agora que eu vi. Pode falar se quiser. Oi. Tem, é isso que eu vou falar agora também. Perguntou na hora certa. Então eu vou passar agora alguns detalhezinhos, né, pra gente conseguir estar observando dessa tubulação de ventilação. Então a coluna, né, a coluna vai ser vertical, a gente vai ter ali os mesmos parâmetros basicamente do tubo de queda, vai ser vertical, vai evitar ramificações e tudo mais. Mas para chegar nessa coluna de ventilação, a gente vai ter o ramal, né? E esse ramal vai ser basicamente o equipamento, a parte da tubulação aqui, essa aqui, que vai estar conduzindo, né, os gases até a nossa coluna de ventilação. Mas então, como que vai funcionar esse ramal de ventilação? Quais são os critérios, né, que a gente precisa estar utilizando nele? Então a gente vai instalar ele em um local em que a gente impeça o esgoto de estar atingindo, né, essa ventilação. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar no nível acima do esgoto. Então por isso que geralmente a gente vai partir o ramal de ventilação para cima. Então, quando a gente for colocar o T ali, né, na parte do esgoto em que a gente vai estar ligando, então vocês lembram lá que esse ralo sifonado vai estar recebendo, por exemplo, a água da ducha higiênica, né, que a gente vai ter, pode ter no banheiro, o bidê lá, vai estar recebendo também a água da pia do banheiro, por exemplo, ou de outros equipamentos. Então a gente vai estar chegando tudo nesse ralo sifonado. Aí do ralo, o que vai acontecer? A gente vai ter uma tubulação que vai estar conduzindo até esse ramal de descarga, que vai acabar se tornando o ramal principal ali da nossa edificação. Por quê? Porque o ramal de descarga a gente vai ver depois, mas ele vai ter um diâmetro bem maior já, porque ele vai ser o proveniente da descarga. Então a gente vai acabar levando todo o esgoto para essa tubulação que vai ser a nossa principal. Mas antes de chegar lá, eu vou fazer aqui uma conexão, né, que vai ser na verdade uma ramificação, onde eu vou estar liberando para cima os gases. Então eu vou colocar um T virado para cima ali, para que a gente consiga liberar os gases nessa direção. E como que eu vou evitar, né, por exemplo, que eu tenha problemas com relação ali ao esgoto chegando nessa tubulação? Eu vou fazer de uma maneira em que a tubulação, aqui em que o ramal de ventilação, fique em um nível acima do meu nível de esgoto. Então vocês estão vendo aqui, né, que ele está acima tanto do nível aqui do ramal intermediário, que está ligando o ralo sifonado com o ramal de descarga, e também está acima do ramal de descarga. Então isso quer dizer que, a não ser que eu esteja completamente com o esgoto entupido aqui nessa região, eu nunca vou ter o nível de esgoto chegando até essa altura. Então isso vai evitar, por exemplo, né, que eu tenha ali líquidos, né, chegando nesse ramal de ventilação, e já vai estar sendo suficiente para a gente. Mas, para evitar mais ainda esse tipo de problema, a gente também vai colocar uma inclinação mínima ali nesse ramal de 1%. Então, uma inclinação um pouco mais suave, né, do que a gente vai ter ali na tubulação de esgoto, que já é suave com 2%, mas a gente consegue, então, né, tá melhorando esses critérios de utilização. A gente consegue estar evitando mais ainda. Vocês estão vendo, né, que quando a gente trabalha com esgoto, a gente sempre trabalha com sistemas complementares. Então, o próprio ramal de ventilação é um sistema complementar ali dos feixes hídricos que a gente vai estar trabalhando. Mas ele sim vai ter essa inclinaçãozinha de pelo menos 1% ali para estar conduzindo também. Primeiro, para estar evitando, né, o esgoto de chegar, ou o esgoto líquido, que eu falo, né, de chegar nesse nível, e também para estar conduzindo mais suavemente ali os gases para aquela direção, para evitar, por exemplo, né, a formação de bolhas de gases. Sim, isso existe, né? Pode estar formando, por exemplo, uma bolsa aqui de gases nessa região, e os outros gases que têm densidades diferentes está impedindo nessa bolha de gás de continuar. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, 1% de inclinação, então, exagerando aqui, né? O que vai acontecer? Essa bolha vai, pelo menos, aos pouquinhos subindo aqui, né? Exatamente porque ela é mais leve, então ela vai tender a subir aos pouquinhos. Então, tem mais essa vantagem também, vai conduzir mais suavemente os gases lá para cima. E a gente vai estar conectando, né? Então esse ramal ali, essa interligação que a gente vai ter, a gente vai ligar lá na coluna de ventilação.
E um outro detalhe também que a gente vai fazer vai ser que a gente vai ter que cuidar também com o nível de transbordamento. Então, o que significa esse nível de transbordamento? Vai ser o nível mais alto possível que eu vou ter, por exemplo, do meu vaso sanitário. Então, se subir mais do que esse nível, né, a água vai estar transbordando. E para o ramal de ventilação, a gente vai ver isso mais também depois ali com relação ao tubo de queda, mas para o ramal de ventilação a gente vai ter que contabilizar esse nível de transbordamento aqui, que seria o nível máximo ali, onde se eu colocar mais água, né, vai estar saindo para fora do meu aparelho sanitário. Então eu vou pegar esse nível, vou somar mais 15 centímetros e vou ligar então o ramal de ventilação na coluna de ventilação acima disso aqui. Então o nível de transbordamento mais 15 centímetros. É aí que eu vou fazer a ligação do meu ramal de ventilação. Posso fazer para cima? Posso fazer para cima, não tem problema, mas esse vai ser o nível mínimo, né, que eu vou estar utilizando ali para estar fazendo essa conexão. Geralmente é feito com bem mais do que 15 centímetros, a gente não tem por que ficar ligando tão pertinho ali, mas só para a gente saber, né, se quiser economizar, por exemplo, a tubulação, pode ligar ali com 15 centímetros de altura acima do nível de transbordamento. O que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber também das distâncias. Então, quando a gente estiver avaliando, né, a ligação ali, a distância entre o ramal de ventilação e o tubo de esgoto, a gente vai tentar buscar a menor distância possível. Por quê? Então aqui, né, quando a gente tiver... Cadê meu mouse? Aqui. Então, quando a gente quer fazer o ramal de ventilação, a gente vai tentar fazer ele da maneira que a gente ocupe menos tubulação possível. Por que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai buscar sempre, né, a menor tubulação possível, a menor distância possível? Primeiro, para estar economizando tubulação. Segundo, para estar evitando potenciais problemas com essa tubulação. Então, de uma maneira geral, quanto menor for a tubulação, menor vai ser a quantidade de problemas, menor o potencial, né, de problemas que eu vou ter dentro daquela edificação. Então, também é outro ponto ali que a gente pode estar avaliando, pensando por esse lado. Lá para a questão de água, né, água fria, água quente, por exemplo, a gente viu, quanto menor for a tubulação, menor vai ser a perda de carga. Então, vou estar economizando pressão ali no caso. Aqui também vou estar economizando problemas. Então, também buscar encontrar dessa maneira. Outra coisa, então, entre a saída do aparelho sanitário e o ramal de ventilação, a distância deve ser pelo menos o dobro do ramal de descarga. Então, por exemplo, quando eu tiver ali o meu ramal, né, o meu aparelho sanitário, e vou estar ligando ele no ramal de ventilação, eu preciso ter pelo menos 2 vezes essa distância aqui do ramal de descarga. Então é outro ponto que a gente vai ter que cuidar ali quando a gente estiver calculando essa distância, né, entre o aparelho sanitário e o ramal de ventilação que eu vou estar utilizando. Ah, professor, não consigo ali, por exemplo, o banheiro que eu tenho é muito pequeno. Vai ser mortal, por exemplo, se eu não conseguir suprir essa distância? Não vai ser mortal, né? A gente pode tem um potencial um pouco maior de dar problema, mas geralmente não tem nada de tão grave assim. Geralmente o pessoal acaba até ignorando um pouquinho, nem cuida muito desse detalhe. Mas se você pode atender esse critério, não custa nada, né? A gente pode estar tentando ali observar esse detalhe sempre que for possível. Outra coisa que a gente pode estar observando, isso aqui é até uma informação, né, que eu já passei lá na última aula, é a altura, né, em que a gente vai estar liberando essa tubulação ali de ventilação acima do limite da nossa edificação, seja um telhado, seja uma laje ou um terraço. Então, geralmente, quando a gente não tiver contato de pessoas acima ali do último nível, então seja um telhado ou seja uma laje, a gente vai deixar uma tubulação ali com pelo menos 30 centímetros acima. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, a tubulação aqui atravessou o telhado, que é o último contato que a gente vai ter aqui na edificação. 30 centímetros para cima ali, coloco a tubulação para estar liberando os gases lá para a atmosfera. Mesma coisa a laje. Se nessa laje aqui, por exemplo, né, é uma laje impermeabilizada ali de uma edificação, e eu não tenho acesso de pessoas para esse local, ou o acesso só vai ser para manutenções esporádicas lá bem de vez em quando, o que eu posso fazer? Posso colocar somente 30 centímetros. Agora, se eu tiver um terraço, então o terraço ali tem acesso de pessoas, né? Seja para fazer manutenção, ou seja mesmo para estar utilizando aquele terraço. O que eu preciso fazer?
preciso colocar uma altura de pelo menos 2 metros aqui, né, para o meu ramal de ventilação para estar liberando para a atmosfera. Por quê? Para evitar que ele fique na altura ali da cabeça das pessoas, né, para não ficar esse cheiro ali circulando na altura das pessoas. Então é só esse detalhe ali para a gente estar cuidando, né, para a gente estar observando quando for pensar na utilização ali do ramal de ventilação. É bem importante que a gente pense principalmente em situações de habitações coletivas, né? Então tem que cuidar também com esses detalhes. Agora a gente vai entrar então na parte dos subcoletores. Antes de entrar no subcoletor, galera, eu vou fazer uma pausa bem rapidinho. Não falta muita coisa já da nossa aula para terminar, mas vou fazer uma pausa só de uns 5, 10 minutinhos, então até as 9h45 ali só pra gente. E a gente já volta então para nossa aula. Vou pegar uma água, só retomar o fôlego. Tá, beleza. Então vamos voltando lá. Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, com relação aos nossos subcoletores. Então o que vem a ser um subcoletor quando a gente pensa ali dentro do sistema sanitário ainda de coleta de esgoto que a gente vai estar trabalhando? Vai ser basicamente aquela tubulação que vai receber tanto o esgoto que está vindo ali do tubo de queda, no caso de uma tubulação, no caso de uma edificação, né, com mais de um pavimento, ou ela vai estar recebendo direto ali o esgoto proveniente dos ramais de esgoto. Então ali, quando a gente junta, né, no ramal de descarga, ele vai chegar ali no nosso subcoletor. E para que serve então esse subcoletor? Ele vai servir para encaminhar lá o esgoto que vai ser produzido ali dentro da edificação, né? Seja ela um prédio ou seja uma residência térrea mesmo, tanto faz ali. Aqui a gente não está fazendo tanto essa distinção, mas então ele vai estar levando ela lá para a caixa de inspeção, para a última caixa de inspeção, no caso que a gente vai estar utilizando. Ah, professor, mas você falou lá que as caixas de inspeção têm que ser colocadas a cada 12 metros de tubulação. E, por exemplo, se eu tiver ali no subcoletor mais do que 12 metros horizontais contados, eu vou precisar colocar mais uma caixa de inspeção? Sim, a gente vai precisar colocar daí mais uma caixa de inspeção. Claro que aí depende, né, muito do critério de quem vai estar utilizando, do critério do projetista propriamente dito. Ah, se você deu ali, por exemplo, 12 metros e 30 centímetros, eu preciso colocar duas caixas de inspeção? Aí vai depender do que você vai estar observando. Se você acha que é suficiente uma caixa de inspeção só para estar fazendo a manutenção, não precisa necessariamente colocar duas caixas. Mas se você acha que não vai dar tanto serviço assim, você tem um local adequado para estar colocando a outra caixa de inspeção, coloca então uma caixa intermediária e coloca a caixa de inspeção final lá que vai estar mais próxima, né, do sistema coletivo. Então aí você que vai estar analisando o que vai ser mais interessante para estar instalando, o que é mais conveniente, né, para estar sendo utilizado ali. Tem que ter um pouco de critério também, né, para ver se vai estar sendo, se precisa ou se não precisa necessariamente estar instalando esse tipo de sistema em duplicidade, né, no caso, colocar duas caixas ali de inspeção. Mas a recomendação é, a cada 12 metros coloca pelo menos uma caixa de inspeção. Então, tenho ali, por exemplo, 18 metros de tubulação. Coloca uma caixa no meio e coloca a caixa lá no final. Aí vai estar tranquilo, né? Se der algum problema na tubulação, você consegue solucionar ali mais facilmente. Aonde que vai estar instalado, então, nessa parte ali do subcoletor? Se for uma residência ali com um pavimento térreo e não tem o subsolo, você vai estar instalando o subcoletor, então esse encanamento, né, no próprio chão. Então você vai colocar ali, preferencialmente, né, abaixo ali da edificação, do pavimento, né, do primeiro pavimento ali do térreo, ou você vai colocar também, né, na parte não edificada, então ali saindo já da edificação propriamente dita, ali na parte de terra e tudo mais, né, enterradinho lá, bem certinho. Ou também, se você estiver trabalhando com um sistema ali com um prédio, né, que tem subsolo, a gente vai estar colocando ele na cobertura do subsolo. Então ali, por exemplo, em sistemas de estacionamento, né, quando a gente olha lá, estacionamento geralmente abaixo não tem sistema de esgoto. Por que não tem esgoto? Porque a gente não conseguiria jogar, por exemplo, esse esgoto lá para o sistema de coleta coletivo, né? Então seria bem complicado, teria que bombear o esgoto para estar chegando para lá. Então geralmente por isso que abaixo do nível da rua a gente não tem mais esgoto funcionando.
O que acontece então? A gente vai ter o subcoletor acima desse nível, então ali no teto, né, basicamente do pavimento do subsolo, para estar conduzindo lá para o sistema adequado, para a caixa de inspeção, lá tudo bem certinho para a gente conseguir estar utilizando. Então tem esses detalhes ali que a gente vai estar observando. Isso é bem intuitivo, né, no caso do subcoletor, para a gente colocar ali na laje do subsolo, para que a gente consiga estar conduzindo o esgoto ali que vai estar sendo coletado de toda a edificação para a destinação correta. Outro detalhe que a gente pode estar observando com relação ao subcoletor, né, predial. O diâmetro mínimo que a gente vai estar utilizando é de 100 milímetros. Por que é de 100 milímetros? Porque a gente vai ver mais para frente que o diâmetro mínimo também para a tubulação de descarga, né, o ramal de descarga vai ser de 100 milímetros. Então não teria como a gente diminuir, reduzir, por exemplo, essa nossa seção. Vai ser sempre 100 milímetros? Não vai ser sempre, a gente pode estar utilizando também 150, 200 milímetros, né? Dependendo do porte da edificação e da quantidade de apartamentos, por exemplo, que vai estar sendo ligada primeiro no tubo de queda e depois em cada subcoletor. Sim, a gente pode ter mais do que um subcoletor, dependendo da quantidade de tubos de queda, a gente pode estar fazendo ligações diferentes ali para evitar tanto a questão de entupimento, né, para facilitar ali a manutenção, e também para fazer uma divisão, né, um pouco melhor, para conseguir separar ali, por exemplo, não, tem tantos apartamentos ligados aqui, tem tantos apartamentos ligados ali. A gente pode estar trabalhando dessa forma. É necessário? Não é necessário, desde que a gente dimensione certinho ali, a gente faça, né, e utilize o diâmetro adequado. Mas é só vocês pensarem, né, um diâmetro de 10 centímetros ou 100 milímetros já é um diâmetro realmente considerável. Então imagina ali precisar colocar um diâmetro de 20 centímetros, por exemplo. Eu consigo embutir isso na laje? Já praticamente impossível. Você não vai ter uma laje que consiga ali agregar 20 centímetros de tubulação. Então já vai ficar aparente. 20 centímetros ali na parte do teto, né, do subsolo. Vai ter tanto problema? Dependendo, vai, né? 20 centímetros ali pode acabar já gerando algum tipo de problema ali. Talvez se o subsolo tiver uma altura baixa, já pode estar ocasionando algum tipo de situação. Então tem que pensar, será que não seria melhor eu colocar 2 subcoletores de 10 ali do que um de 20? Então já vai ter que fazer essa avaliação também, né, para ver o que vai ser mais interessante. Outro ponto, a declividade mínima dele vai ser de pelo menos 2%. Então aqui a gente vai ter, né, também mantendo-se lá aquela inclinação mínima que a gente vai estar utilizando. Então é um detalhe importante para a gente cuidar também. Aí depois, né, a gente vai ter os subcoletores ali que vão estar recebendo a parte da tubulação, dos tubos de queda ou dos próprios ramais de descarga. E aonde que ele vai estar chegando então? Ele vai estar chegando lá na caixa de inspeção, naquela última caixa de inspeção que a gente vai ter antes de levar, né, o esgoto propriamente dito lá para a tubulação pública. Então a gente vai ter essa ligação e depois disso, então, e depois dessa caixa de inspeção, o que vai estar acontecendo? Aí a gente vai ter os coletores prediais. Como que vão funcionar os coletores prediais, né? Qual que é a funcionalidade deles? Eles vão estar conduzindo então o esgoto que vai vir ali da caixa de inspeção lá para o coletor público. Então eles só vão fazer essa conexão ali para a gente conseguir estar utilizando, né? Para estar destinando o esgoto da maneira correta. Então ali é basicamente uma tubulação bem simples, né? Que a gente vai estar compondo. Aqui lembram, né, como que funciona a caixa de inspeção. Então, a caixa de inspeção não tem aquele sistema de sinfonamento. Então, ela não vai estar evitando, por exemplo, o mau cheiro. O mau cheiro vai ser evitado lá pelos tubos de ventilação, pelos fechos hídricos aqui dentro. Aqui, realmente tem que ficar tampadinho porque pode sair cheiro por aqui. Então, como que vai funcionar? Vai estar recebendo aqui o esgoto, né? E a gente só vai ter o coletor aqui em um nível mais baixo para que a gente consiga levar todo esse esgoto. Professor, não tem nada que impeça ali o mau cheiro de estar voltando? Pode ter, né? A gente viu lá que existem alguns sisteminhas ali para tentar evitar o mau cheiro, mas não é obrigatório. A caixa de inspeção vai ser um pouquinho mais simples ali o sistema que a gente vai estar utilizando. Então, como que vai funcionar o coletor predial propriamente dito? Ele vai ser esse trechinho ali de funcionamento, também vai funcionar por o trechinho de ligação, né? Também vai funcionar por gravidade, então também vai estar levando ali devido à inclinação, que eu não coloquei aqui, mas também vai ser de pelo menos 2%, o mínimo, né? Claro que aqui dificilmente a gente vai ficar atrelado ao mínimo, porque a gente vai ter que adaptar
a altura da caixa de inspeção lá para o coletor público. Então o coletor público geralmente ele fica bem enterrado na rua, então fica ali 1,5 m, 2 metros, pelo menos enterrado abaixo do nível da rua. Então a gente acaba tendo uma inclinação um pouco maior, mas só para a gente ter a noção, né, pelo menos 2% ali de inclinação. O que mais que a gente precisa saber? A gente precisa ter ali no máximo 15 metros de distância entre a minha caixa de inspeção e o meu coletor público. Então o coletor predial ele vai ter que ter no máximo 15 metros de comprimento. Então também ali, professor, não consegui, deu mais do que 15 metros de comprimento. Então você vai ter que deslocar a sua caixa de inspeção para ficar um pouquinho mais perto. Então tem que tomar essas atitudes, né, quando for dar problema. Tá, professor, mas se eu for deslocar a caixa de inspeção mais para perto, vai dar mais do que 12 metros de comprimento. Aí talvez seja conveniente você colocar duas caixas de inspeção, né, para estar fazendo essa utilização. Outro ponto ali também que é importante, diâmetro mínimo de 100 mm. Então, depois que sai lá do ramal de descarga, toda a tubulação tem que ter pelo menos 100 mm. Então, vocês podem guardar essa informação e entenderem. Tudo que vem depois lá, então tubo de queda, subcoletor, coletor predial, tem que ter no mínimo 100 mm ali de diâmetro para a gente estar utilizando essa tubulação. Então aqui, né, só um corte, né, para a gente estar visualizando basicamente como que vai estar funcionando esse sistema. Então aqui tem um exemplo bem bacaninha para a gente estar utilizando, né, que a gente pode ver, por exemplo, aqui tem uma pia. A pia vai chegar na caixa sifonada, que provavelmente também vai estar recebendo o esgoto do chuveiro, que não está representado, mas vamos imaginar que ele está ligadinho ali também na caixa sifonada. Da caixa sifonada, o que a gente vai ter? A gente vai ter a tubulação que vai estar ligando lá no esgoto primário, que é basicamente o ramal de descarga, né, que vai estar sendo utilizado aqui, que vai ter lá os seus 100 mm pelo menos. Só que antes de chegar aqui, a gente vai ter o tubo de ventilação, então o ramalzinho de ventilação aqui, que vai estar sendo ligado lá para cima. Aqui, como é uma residência térrea, né, a gente vai ter a ligação direta indo lá para cima, e aqui vai ter que ter pelo menos 30 centímetros de altura. Então só para a gente saber lá como que vai ser feita essa ligação. Lembra, né, que aqui vai ter que tem que ter pelo menos 2% de inclinação, aqui é a mesma coisa e tudo mais. Aqui tem corte, então fica um pouco confuso, mas não esquece, né, dos 2%. Aqui é a mesma coisa, né, depois que a gente liga aqui no ramal de descarga para o ramal primário aqui, basicamente a mesma coisa, né, só a nomenclatura, mas é a mesma tubulação que a gente vai estar ligando. A gente vai chegar lá, então aqui vai ser basicamente o subcoletor também. E a gente vai estar ligando lá na caixa de inspeção. Aqui a gente está ligando direto, porque é uma residência térrea, então tudo pertinho, né, uma coisa da outra. Então a gente vai ligar esse esgoto lá na caixa de inspeção. Da caixa de inspeção, o que vai acontecer? Aqui acontece a manutenção eventual, né, caso seja necessário. E a gente vai levar, então, partindo do coletor predial lá para o coletor público, que vai estar recebendo na rua, né, abaixo do nível da rua, na verdade, não na rua. Ele vai estar recebendo o esgoto de todas as residências, então de todas as edificações ali que vão estar ligadas sobre ele. Então é basicamente esse que vai ser o funcionamento do sistema de esgoto, né, de uma residência ou de um sistema predial também. O sistema é muito parecido ali que a gente vai estar utilizando. Então essa imagem é bem representativa, né, porque a gente consegue identificar os principais pontos de utilização ali que a gente vai precisar, na verdade, né, estar inserindo dentro de uma edificação. Aqui eu trouxe mais uma representação aqui agora de um prédio, né? Então com mais de um pavimento ali só para a gente saber o que a gente pode estar instalando. Então aqui cada andar, não é minha essa imagem, né? Claro que eu peguei ela, mas é bem interessante para a gente porque dá para ver que tem representações diferentes aqui em cada sistema. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, uma só pia, aqui a gente tem duas pias ligadas, então ligando aqui no mesmo sistema, que está separado aqui do ramal, né, de descarga. Então a gente tem ali a divisão acontecendo. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o ramal de ventilação ligado aqui, depois do sistema de sifonamento aqui dessas pias, né, que vai estar recebendo aqui o duto levando lá para cima. A gente vai ter aqui do outro lado um outro ramal de ventilação que vai estar recebendo os gases relativos ao sistema de descarga, então o ramal de descarga aqui. Então tem outro sistema de ventilação, então aqui quando a gente não está chegando tudo na mesma tubulação ali para levar para o tubo de queda, a gente pode utilizar mais do que um ramal de ventilação, não tem problema nenhum, é até interessante, né, para evitar, por exemplo, ficar atravessando a tubulação por todo o apartamento.
Então, se está dividido, né, se está em locais separados, utiliza os dois ramais de ventilação. O que mais que a gente consegue estar observando aqui, por exemplo? Aqui, né, a gente vai estar recebendo aqui, por exemplo, na caixinha sifonada e depois levando lá para o outro conector. Então aqui também a gente pode ver, por exemplo, que foi optado por fazer uma separação. Então aqui está diferente. O sistema não está ligando tudo no ramal de descarga. Por quê? Porque a gente talvez queira evitar ali, por exemplo, a utilização, a volta, né, daquele mau cheiro. Então a gente já liga direto o ramal de descarga lá no tubo de queda. Tem problema? Não tem problema nenhum. É uma opção que a gente pode estar fazendo. Acaba às vezes aumentando, né, um pouquinho a utilização de tubulação, mas se não for um dos grandes problemas, se não for gastar muito mais, não tem problema fazer isso. Então a gente consegue ver, é interessante esse exemplo porque a gente consegue ver a partir dele, né, que a gente pode adaptar da maneira que for mais conveniente para a gente o projeto hidrossanitário. Não existe um padrão, por exemplo, de realização ali no projeto hidrossanitário. Desde que a gente utilize as recomendações necessárias, as recomendações normativas ali da maneira adequada, a gente pode fazer de acordo com o que for mais conveniente para a gente. Então obedece ali os critérios, né, que eu vou passando para vocês ao longo da disciplina, que não tem problema nenhum a gente estar fazendo dessa forma. Então a gente consegue identificar os ralos sifonados aqui, por exemplo, os ramais de descarga, coletores aqui, os subcoletores, né, que vão estar recebendo o esgoto aqui dos tubos de queda. Então a gente tem os dois tubos de queda aqui que vão estar chegando nos subcoletores. Aqui o vaso sanitário está levando lá pelo próprio ramal de descarga, que vai virar um subcoletor, né, já que ele está levando lá para a caixa de inspeção. Então aqui também vai ter a caixinha de inspeção. E depois o coletor predial, que vai estar levando lá para o coletor público abaixo do nível da rua. Então é legal a gente conhecer, né, esses detalhamentos ali para a gente conseguir compreender um pouquinho. Essa imagem tem bastante informações, né, mas é só para a gente entender principalmente que a gente pode ir adaptando o nosso projeto de acordo com as necessidades que forem surgindo. E aqui então, só para uma prévia, né, do que eu vou trazer na próxima aula, então só para a gente ver como que é representada uma tubulação de esgoto em planta. Então como que a gente tem que apresentar, né, para quem vai estar executando aquela edificação. Então aqui é só um detalhe que eu peguei e cortei, né, para a gente conseguir visualizar, por exemplo. Então aqui, o que a gente vai ter, né? A gente tem que aprender a ler também em planta o que vai estar acontecendo. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, o ramal de esgoto que está vindo aqui da pia, que vai ser ligado aqui em uma caixa sifonada. Aqui é diferente, a caixa sifonada não está ligada no box. Poderia? Poderia, não tinha problema nenhum. Aí o ralo, né, da caixa sifonada aqui já serviria como ralo do box do chuveiro, no caso também. Mas aqui não é o que acontece. A gente tem aqui esse ramalzinho sendo ligado. Aí o que vai ter? A gente vai ter um ralo seco que vai estar pegando a água do chuveiro e vai estar levando para a caixa sifonada. Lembra lá do ralo seco, né, que é só um sisteminha de captação. Ele não tem fecho hídrico nem nada nele. Então beleza, vai estar levando aqui para a caixa sifonada. Na caixa sifonada, o que vai acontecer? A gente vai ter uma tubulação levando aqui para o ramal de descarga. Então aqui no ramal de descarga, que a gente vê, ó, que tem 100 milímetros, já que vai estar recebendo aqui também o esgoto do box aqui do chuveiro, né, e também da pia. Depois, o que vai estar acontecendo? Depois esse ramal aqui vai estar levando lá para o tubo de queda, que vai ser aqui no caso o tubo de queda 02. Então também vai estar levando o esgoto lá para descer, que depois vai para o subcoletor, caixa de inspeção e coletor predial e coletor de água, coletor de esgoto coletivo. Então a gente vai ter esses procedimentos aqui. Outra coisa também que foi colocado aqui um sistema, né, o duto de ventilação aqui sendo levado lá para a coluna de ventilação. Ah, professor, mas aqui ele está colocado depois da união, né, da caixa sifonada com o vaso sanitário. Tem algum problema fazer isso? Não tem tanto problema fazer isso, porque ele vai estar servindo aqui, principalmente, né, para evitar o mau cheiro que vai ser proveniente aqui do tubo de queda. Então, o mau cheiro vai chegar aqui e vai sair pelo tubo de queda, pelo ramal de ventilação. Poderia ligar só aqui, por exemplo? Poderia, não tinha problema nenhum, mas a gente está evitando também que o mau cheiro volte pelo vaso sanitário. Ah, mas se o sistema mais crítico que eu sei que eu vou ter vai ser aqui, tem problema fazer um ramal de ventilação somente daqui? Não tem problema. Poderia fazer um ramal de ventilação saindo tanto daqui quanto daqui, então unindo outra tubulação para cá? Poderia também, não tem problema. Então, como eu disse, vocês vão ter que avaliar ali
qual que é o problema mais crítico que vocês vão estar fazendo para estar propondo a solução. Se eu fizer só esse aqui, tá ok. Se eu fizer só esse aqui, tá ok também. Se eu fizer os dois, tá ótimo. Vai evitar ao máximo o problema de mau cheiro, né, que possa estar acontecendo. Então aí vocês que vão estar avaliando os critérios, né. A gente faz geralmente, não é uma regra, mas geralmente o que a gente faz, né? A gente coloca o sistema aqui de ventilação ligado aqui antes de conectar a caixa sifonada com o sistema de descarga, com o ramal de descarga, quando a nossa caixa sifonada é o mesmo sistema do ralo do chuveiro. Então, se por exemplo a nossa caixa sifonada fosse aqui, provavelmente eu acabaria ligando o meu ramal de ventilação aqui direto, antes de despejar o esgoto aqui no ramal de descarga. Por quê? Porque eu evitaria que o mau cheiro da própria descarga saísse aqui pelo chuveiro, então é um problema que eu estaria evitando. Aqui, como a caixa sifonada vai ficar separadinha, né, do ramal aqui do chuveiro, não teria tanto problema, mas eu posso ir adaptando ali de acordo com as minhas necessidades, né, de acordo com o que eu avaliar que for mais necessário. Geralmente, né, como eu estava falando, em residência térrea nem tem a coluna de ventilação, então o que você fizer ali a gente já vai estar na vantagem. E agora só para finalizar... Oi! Você diz tipo na terra assim? Aqui? Pode passar sim, não tem problema nenhum. Desde que você é interessante, né? Só que, por exemplo, quando você não tiver uma calçada, por exemplo, quando for na terra, que você deixe, se você for utilizar, você vai saber, né? Mas você tem que deixar claro, pelo menos para as pessoas depois que forem utilizar, se é uma edificação que você só projetou, né? Que ali tem um ramal de esgoto. Então, só para a pessoa às vezes não for lá cavar alguma coisa, né? E não acabar quebrando a tubulação. Então, só é importante deixar. Oi. Aham. Não. Ela pode servir como ralo. Na verdade, a caixa sifonada. Deixa eu abrir o outro PDF aqui, só um minutinho. Aqui tem um desenho dela. Então aqui, ó. Como que funciona a caixa sifonada? Ela pode funcionar como ralo, por isso que eu digo que ela pode ser instalada ali também como coleta do chuveiro. Geralmente é o que acontece, né? Geralmente ali em sistemas um pouco mais simples a gente acaba utilizando como próprio ralo, mas a caixa sifonada, qual que é a função dela? A função dela é receber o esgoto, só que ela vai estar fazendo um fecho hídrico também, da mesma maneira que a gente tem ali no sifão da pia, por exemplo, né? Então a gente vai ter aqui o nível de água que vai estar sempre presente aqui e ela não vai deixar o esgoto passar, o mau cheiro passar por essa tubulação. Então a gente vai estar recebendo água aqui, por exemplo, aqui de cima, né? E vai estar recebendo também os outros conectores, então a gente pode estar ligando, por exemplo, a água da pia, ou se, por exemplo, se a gente não quisesse utilizar isso aqui como o sistema do chuveiro, esse ralo aqui seria um ralo só para lavar o banheiro, por exemplo, né? E o ralo do chuveiro estaria sendo ligado aqui também. Você pode ver que ela tem vários locais, né, de instalação aqui que a gente pode estar ligando. Então o que aconteceria? A gente tem esse nível mínimo de água que estaria aqui. Então está chegando o esgoto por aqui, está chegando por aqui, está chegando de todos os lados. E o que vai acontecer? Quando ultrapassar esse nível, o esgoto vai estar passando para lá. Que isso é bem frequente, né? Que vai estar acontecendo ali. Vai estar chegando a água e já vai estar escoando. Só que o que vai acontecer com esse fecho hídrico? Os gases, né? Então o mau cheiro que estaria proveniente aqui, por exemplo, dessa conexão que vai estar ligando lá no ramal de descarga, no ramal do coletivo, no tubo de queda, tudo mais, né?
ele vai chegar aqui e não vai conseguir passar, porque a gente vai ter a água. Então ele vai estar fazendo um fecho hídrico ali para a gente, assim como tem no sifão da pia lá, por exemplo. Então ele tem a função dupla. Ele pode estar funcionando como ralo do chuveiro, ele pode ter a função de ralo, ou ele pode estar servindo apenas como coleta. Por exemplo, nesse exemplo na planta, né, que eu estou mostrando ali para vocês, o que está ligado no chuveiro é isso aqui, é um ralo seco. Então ele só está recebendo a água, simplesmente está conectando ela aqui na caixa sifonada. Mas poderia ser diferente, eu poderia já colocar a caixa sifonada dentro do box do chuveiro para estar recebendo já essa água diretamente. Também não teria problema nenhum. Geralmente no banheiro, quando a gente vê ali que só tem um ralo, então não, só tem o ralo do chuveiro, por exemplo, geralmente ele já é uma caixa sifonada. Agora, se a gente tem, geralmente a pessoa instala ali ao lado do vaso sanitário, próximo ali, por exemplo, um ralo, e a gente tem o ralo do boxe, a gente tem então um ralo seco lá no boxe e a caixa sifonada separada. Tanto faz o sistema ali, os dois vão ser eficientes para a gente estar utilizando. Mas a caixa sifonada então ela vai ter essa função dupla. Ela vai estar redirecionando essa água e ela também pode estar recebendo o esgoto, né? Por exemplo, de chuveiro, alguma coisa assim, que a gente vai estar utilizando também. Nada. Então aqui vai funcionar mais ou menos dessa maneira. E a gente, principalmente a parte de ventilação, né, vai estar instalando ali da maneira que for mais adequado para a gente, dependendo, por exemplo, da posição que eu colocar a caixa sifonada, né? Como eu disse aqui, por exemplo, deu bem certinho o exemplo. Tá bem do ladinho aqui do vaso sanitário, então é conveniente, por exemplo, para lavar o banheiro, né, que você pode jogar água daí escoar por aqui. Geralmente o box tem um degrauzinho, né, então pode atrapalhar às vezes. E aqui vai ter o ralo seco, então, para pegar essa água aqui do chuveiro. Então, tem essas diferenças, ou a gente poderia colocar aqui direto uma caixa sifonada. Poderia colocar duas caixas sifonadas? Pode, não teria problema nenhum, né? Coloca uma caixa aqui no chuveiro, para evitar o mau cheiro voltando por aqui também, caso dê algum problema nessa aqui, e colocaria uma outra. Então você pode ir fazendo composições ali da maneira que for melhor. E agora, então, só para finalizar aqui a nossa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho com a coleta pública, com o tratamento público ali que a gente vai estar analisando. Então, o coletor público ele vai estar recebendo, né, o esgoto ali de todas as tubulações prediais individuais, ele vai estar levando, então, esse esgoto que ele vai estar recebendo lá para a estação de tratamento. Então, eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, por exemplo, dos nomes aqui que a gente vai ter, coletor tronco, interceptores, porque não é tão conveniente para a gente. Isso aí seria uma outra disciplina, né, que talvez estivesse avaliando isso. Para a gente é mais a parte individual e tratamento de esgoto, mas só para a gente saber, né, é basicamente a tubulação aqui que vai estar conduzindo o esgoto, os efluentes, né, lá para a estação de tratamento. Agora eu vou mostrar para vocês basicamente um pouquinho como que funciona uma estação de tratamento de esgoto, que a gente conhece carinhosamente por ETE. Então as ETEs, elas têm formatos variados, de acordo com cada cidade, de acordo com até na mesma cidade a gente pode ter mais de uma estação de tratamento de esgoto e elas vão ser diferentes entre si, então a gente pode ter características diferentes, mas o procedimento de funcionamento delas vai ser bastante semelhante. A gente vai ter um procedimento ali um pouquinho com o mesmo objetivo, pelo menos, né? Então, o que vai acontecer em uma estação de tratamento de esgoto? Eu vou passar aqui as imagens, essas imagens desenhadinhas pra gente, e daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo só pra gente ir observando um pouquinho melhor como que é o funcionamento, né? Mas então, qual que vai ser a primeira etapa? A primeira etapa vai ser o gradeamento. Então, o gradeamento é literalmente uma grade, então como se fosse um filtro, né, gradeado ali, que vai estar retendo os materiais mais grosseiros. Então, lixo que é jogado ali dentro do esgoto, galhos de árvore, qualquer coisa nesse sentido vai acabar ficando preso nessas grades. Depois, o que vai acontecer com essas grades? Tem um sistema elevatório, né, que vai ficar limpando o tempo todo essa grade para não ficar entupindo. Então passa aqui, por exemplo, no vídeo vai aparecer, mas passa uma paredezinha aqui que vai levantando e vai levando os dejetos que podem acabar ficando presos por aqui. Segunda etapa, desaneração, que é basicamente desarenação. Está escrito errado.
Deixa eu arrumar já. Desarenação. Aí, beleza. Então o que vai acontecer na etapa de desarenação? A gente vai literalmente estar tirando ali a parte dos detritos sólidos, basicamente o que a gente chamaria de areia. Não é literalmente areia, né, que é o dióxido de silício lá, mas a gente vai chamar de areia partículas pequenas, né? Então qualquer coisinha ali, preferencialmente inorgânica, né, que a gente vai estar tentando tirar a partir dessa etapa aqui que a gente vai estar fazendo. Nessa etapa, o que vai acontecer? A gente vai estar removendo a areia por um processo de turbulência. Então a gente vai estar ali meio que trabalhando, né? A gente vai estar filtrando por um processo turbulento. Então a gente vai estar girando ali e vai estar tentando jogar as partículas meio que para fora. Existem outros processos também que vão estar trabalhando com isso, que é basicamente o inverso, que vai ser o processo de decantação. Então o que acontece na decantação? A gente deixa a água bem paradinha lá. Então a água que está suja aqui, né, ela vai ficar bem paradinha. E o que vai acontecer? As partículas pesadas vão começar a ir para o fundo. Então essas areias, né, que são um pouquinho mais densas que a água, porque elas são sólidas, vão começar a ir aqui para o fundo. E a água vai, ou o esgoto, né, propriamente dito, que ainda não é água, na verdade, vai acabar subindo aqui um pouquinho e vai ficar aqui para cima. Então a gente passa um filtro depois aqui embaixo e o esgoto, né, sem essas partículas sólidas, vai para os outros processos ali, continuando a sua limpeza. Então tem essas duas variações ali que a gente pode estar utilizando. Aí então a gente vai lá para o tanque biológico. Então aqui a gente vai estar expondo o esgoto à ação de micro-organismos. Então esses micro-organismos eles vão estar de alguma certa forma consumindo e processando esses dejetos que a gente vai estar trabalhando. Então ele vai estar ali fazendo um processo digestivo, basicamente, né, do próprio esgoto. Ele vai estar dissolvendo, né, esse processo e vai estar formando aquele lodo, semelhante ao lodo que eu comentei com vocês que acontece lá na fossa séptica. Então também é um processo biológico aqui bastante semelhante. Então aqui depois desse processo ali de separação do lodo e desse esgoto que vai acabar resultando, a gente vai passar por um outro processo de filtração que também vai ser a decantação. Então a decantação pode acontecer lá e aqui ela vai acontecer de novo, não tem problema nenhum, a gente passa por dois processos. Então aqui a decantação, né? A gente vai fazer agora a separação não mais da matéria orgânica, mas a gente vai fazer a separação desse lodo que a gente quer deixar para trás. Então o lodo também é um pouco mais pesado, porque ele vai acabar ficando sólido ali, né? Junto com as outras impurezas em que ele vai agregando, decorrentes do processo ali de decomposição que a gente está fazendo com as bactérias, os micro-organismos. Então a gente consegue separar o lodo que vai ficar embaixo do esgoto, né? Um pouco mais aquoso que vai ficando ali na parte de cima. Então a gente vai separando isso e a gente consegue então tirar esse lodo e lidar somente com essa parte mais aquosa que vai ficando ali em cima. Essa parte mais aquosa a gente pode já ou passar por mais processos de tratamento, então a gente pode promover, por exemplo, filtragem com carvão, a gente pode promover alguns outros tipos de filtragem ali dentro desse sistema, mas as normas, né, que regem o tratamento de esgoto já fala para a gente que é possível liberar esse esgoto lá para a natureza. Então a gente pode liberar, né, esse esgoto que já passou por um tratamento lá diretamente nos rios. Ah, professor, mas ele ainda tem ali componentes orgânicos, né, que a gente vai estar liberando. Ele tem ainda componentes orgânicos, mas o que acontece? A natureza vai dar conta de diluir esses componentes orgânicos para que seja possível consumir essa água ali novamente. Então, embora a gente esteja liberando em um rio, esses componentes orgânicos, de acordo com a turbulência, de acordo com o comprimento do rio e tudo mais, vão acabar sendo diluídos, vão acabar sendo dispersados e não vão mais oferecer riscos ali para a utilização, né, daquele ambiente. Inclusive os peixes ficam bem gordinhos, né, nessa região porque eles vão estar recebendo bastante matéria orgânica. Então é meio ruim, né, consumir, na verdade, esse tipo de peixe, mas tem gente que consome e eles acabam ficando bem alimentados. Então é um procedimento ali que é feito, as estações de tratamento funcionam basicamente dessa maneira. Eu vou passar só um videozinho bem rapidinho aqui para a gente ver como que funciona. Aqui. Acho que vai ficar sem som, mas não tem problema, eu vou traduzindo aqui para vocês.
Esse aqui é uma estação de tratamento do rio Uberaba, então é de uma cidade já que foi construída, né? Aí. Então aqui está o gradeamento, né, que vai sendo feito. Então aqui, né, os dejetos que vão sendo presos ali vão sendo carregados e tudo mais. Então depois eles vão ser descartados, né, porque são resíduos sólidos. Então aqui a gente vai passando por aquele tratamento preliminar que eu falei que pode ser turbulento ou decantação. Aqui no caso estão sendo inseridas bolhas de ar da parte inferior, então vai fazendo um borbulhamento ali com literalmente ar. E para que é feito isso? Porque as partículas, as bolhazinhas de ar, elas vão agregando sujeira na sua superfície, então elas vão juntando sujeirinhas ali e elas vão levando lá para cima. Então ela vai carregando a sujeira junto com ela. E o que acontece então? Então passa esse sisteminha limpando ali, juntando, né, pegando essa espuma das bolhas de ar que está junto com sujeira. Então já vai passando por um processo de limpeza ali junto com esse procedimento, um procedimento de aeração. Depois aqui no caso, né, ele vai ele vai para uma etapa de decantação. Desculpa, para os reatores anaeróbios, depois ele vai para a decantação. Então ele vai passar lá, vai para aquele sisteminha, né, onde a gente vai estar submetendo o nosso esgoto para um tratamento com micro-organismos. Então aqui, no caso, vão ser micro-organismos anaeróbios. A maioria dos casos são anaeróbios, então a gente deixa na ausência do oxigênio ali. Sim, a maioria é anaeróbio, mas existem também sistemas anaeróbios já nessa etapa. A gente vai ver que nesse caso aqui, se eu não me engano, tem mais uma etapa aeróbica, não, se eu não me engano, mas não tem problema se não tiver, porque os micro-organismos já vão dar conta de estar consumindo. Por que geralmente a gente utiliza o sistema anaeróbio? Porque é mais rápido, então na ausência do oxigênio os micro-organismos vão consumir com mais agilidade, né, aquela matéria orgânica, então é um pouquinho mais interessante ali. Desse ponto de vista, a gente consegue agilizar um pouquinho esse nosso processo. Então aqui está mostrando, né, como que é o interior desse sistema. Então ele está falando que tem os gases ali que vão sendo liberados, né, que vão sendo coletados e tudo mais. E depois disso, então, o gás ele ainda é utilizado ali como... ele é queimado, né, para produzir uma certa quantidade de energia ou somente para estar liberando ali, para não ficar o gás, né, sendo liberado para a natureza. Depois, o que acontece? Depois o que vai acontecer é que o sistema, o efluente, né, que foi liberado, vai ser decantado, então ele vai ficar ali sobre o sistema, né, airado já e tudo mais. E depois vai ser movimentado para estar retirando essas possíveis sujeiras ali que vão ficar, né, no interior desse sisteminha ali, que vai ficar, na parte de baixo, né, do sistema de coleta de esgoto que vai estar tendo. E depois disso, então, a gente vai ter lá a liberação, né, desse esgoto aqui. Vai passar aqui por esse processo de decantação, né, que eu estava comentando com vocês, e depois vai ser liberado, então, lá para as lagoas e tudo mais, vai ser liberado para os próprios rios. Então, esse processo, né, essa sequência que vai sendo realizada, ela varia ali de acordo com cada estação de tratamento, varia de acordo com cada cidade, com cada planejamento, né, que é feito. Geralmente as cidades maiores vão ter, obviamente, estações de tratamentos maiores, até mais do que uma. Ponta Grossa tem mais do que uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, onde a gente vai dando a destinação correta, né? A gente vai utilizando ali esse sistema de coleta coletiva e a gente vai tratando então desse esgoto para que a gente consiga liberar. A gente vai tentar tratar ao máximo a água, né, para liberar ela o mais limpa possível, mas ela nunca vai ser 100% limpa. O que acontece é que depois, na própria coleta de água, né, a gente vai ter outros sistemas de tratamento antes de liberar a água para consumo. E aí que vão entrar, né, as estações de tratamento de água, então para a gente estar inserindo ali na utilização cotidiana. Então a gente passa basicamente por dois processos. A gente trata o esgoto e trata a água, porque a água ainda pode ter alguns contaminantes. Não necessariamente do esgoto, porque o esgoto vai estar diluído, então já não vai dar praticamente efeito nenhum, mas a própria água que a gente vai estar coletando, né, pode ter outros efeitos. Então a própria liberação de, por exemplo, dejetos que não foram tratados, indústrias e tudo mais,
pessoas, né, que liberam dejetos na própria água e tudo mais. Próprios poluentes, barro, né, a água vai girando ali, então tem que tirar também. Então a gente passa por outro processo de tratamento nas estações de tratamento de água, então é outra instalação, né, que é utilizada. Então, galera, ficou alguma dúvida com relação a isso, com relação a esses procedimentos? Não? Então, beleza, galera. Eu vou passar então agora um trabalhinho para vocês. Trabalhinho com relação às estações de tratamento de esgoto. Então, o que eu quero que vocês façam nesse trabalhinho? Quero que vocês façam ali um trabalho básico, não precisa ser nada, 10 páginas, não, nada disso. O que eu quero que vocês façam é procurem ali duas diferentes estações de tratamento de esgoto, dois modelinhos ali para mim, e descreva como que ele funciona, quais são as principais etapas ali, se for possível, está encontrando. Cita uma cidade, por exemplo, onde que ele já foi instalado. Não precisa ficar preso no Brasil. Se vocês forem ver ali, tem sistemas bem interessantes lá na França. Estou dando uma dica já para vocês ali, que tem sistemas bem legais que ficam até a céu aberto ali e não produzem mau cheiro. Então são sistemas bem diferentes, mais naturais, né, digamos assim, que podem estar sendo utilizados. Então dá uma procuradinha ali. Coloca pelo menos 3 fotos de cada um. Então, só para você, eu coloquei 3 fotos para forçar vocês a procurarem em locais diferentes, que inclusive entra aqui na parte de baixo. Evita buscar sempre somente de uma fonte. Então, busca ali 2 fontes diferentes, 2 sites diferentes, pelo menos, né? Para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais ampla, para evitar aquele negócio que eu sempre comento com vocês, de pegar somente a informação que aquela pessoa tem, que não necessariamente está errada, mas é a visão dela, né? Então procura pelo menos a visão de 2, 3 pessoas ali para a gente conseguir ter um panorama geral. Esse trabalho então vocês podem fazer ou individual ou podem fazer em dupla, tanto faz. Só deixa claramente o nome dos participantes. Acho que nessa turma não teve problema, mas tem outras turmas que vão lá. Ah, professor, eu fiz em dupla. Tá, mas onde que estava o nome? Ah, não, estava lá no rodapé, não sei do que, não sei do que. Então deixa ali já no começo do trabalho, né, o nome dos participantes que fizeram o trabalho, ou escreve no próprio título do arquivo ali, tanto faz, né? Mas você deixa claro de alguma forma quem que fez o trabalho junto com vocês. Manda lá para o meu e-mail, né? O mesmo procedimento ali. E, de novo, não precisa ser nada extremamente complexo, só busca ali informações gerais, né? Detalhes ali do que vocês vão estar utilizando, do que vocês querem estar mostrando para mim. Então é isso, galera. O trabalho para a semana que vem, né? Para vocês fazerem. E é isso que a gente tem para hoje. Então, qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar agora ou tudo mais. Senão já estão liberados também. De nada. Bom dia, galera. Até mais. Até mais.